Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo, tá? Falando sobre diplomacia internacional, mais dos meus projetos, tá? Ok? Vamos lá, nesse aqui é da série Convocação, tá? Mais um vídeo da série Convocação, mas falando alguma coisa de diplomacia. Deus está colocando no meu coração falar o seguinte, tá? Primeira coisa que eu quero falar pra você, tá? Passa lá no meu Twitter, tá? O meu Twitter é /SimFujiJorge. Tá? Eu quero que você veja as anedotas sensacionais que eu tô colocando lá da peidofilia, tá? Ok? Vai na aba curtidas, eu consegui jogar as anedotas com curtida lá. Aí você veja assim, marcados, curtidas, né? Que é aqueles que tem as postagens que tem um coraçãozinho, tá? Pra você ver lá. Eu joguei nessa parte aí, tá? Caso contrário, você vai na timeline ali pra ver, tá? Ok? Sensacionais, tá? Pra você rir muito. E acessa peidofilia.blogspot.com, tá? Pra você rir até não aguentar mais, tá? E já falei, tá? Você quer baixar os vídeos? Sim, você baixa os vídeos, mas você recomenda que outra pessoa contribua na minha conta, tá? Eu acredito que a minha conta tá lá em cima do blog, eu coloquei, tá lá na introdução do blog a minha conta. Você deposita 10 paus, baixa os vídeos. Gostou? Você não passa pra ninguém, você não passa. Você recomenda para que outra pessoa faça o mesmo procedimento, colocar os 10 paus e baixar o vídeo no computador, ok? E se você está vendo algum satânico, um cagalhão que encosta no olho dos outros, fazendo isso, você ajude a delatar para prender, para matar, para cortar um pedaço dele, fazer o que quiser com o indivíduo que está roubando aquilo que é meu, tá? E avacalhando aquilo que é meu, tá? Ok? Extermine isso da terra. E outra coisa que eu quero falar para você, tá? Os satânicos conservadores de direita, evangélicos, protestantes, católicos, tá? Eles não se dizem satanistas. Muito pelo contrário, eles dizem, aquele indivíduo que é esquerdista, ou que não é conservador, que não é isso assim da religião tal, esse aí é satanista. Eles fazem isso, tá? Inclusive com pessoas que nunca praticaram isso, que no caso eu sou invicto, tá? Nunca pratiquei, tá? Ok? Nem magia negra assim, de magia negra, de algum tipo de prática de magia negra assim, para se livrar de magia negra, nem isso eu pratico, tá? Ok? Tá? Então, já falei, tá? Os indivíduos que se posicionam como religiosos, tá? Eles praticam magia negra, são satanistas, mas eles dizem assim, aquele indivíduo que não faz parte da nossa religião é satanista, tá? Ou seja, os vizinhos do crime organizado, eles não são satanistas não, são tudo macumbeiro, tá? Não são satanistas não, aquele indivíduo que é, ok? Você vai delatar para todo mundo. Bom, nesse vídeo aqui, Deus está colocando no meu coração falar o seguinte, tá? Presta atenção. Eu acredito, tá? Que Deus tem me dado o poder, tá? Para edificar um país, tá? Semelhante à China, tá? Ok? Mas sem comunismo, como eu já falei nos outros vídeos da série Convocações, tá? Presta atenção em tudo que eu vou falar. Significa o seguinte, eu já falei sobre um dos projetos que eu acho que está numa das séries Convocação, mas eu não sei se está na série Convocação, mas eu falei sobre um modelo, tá, de um grupo. Vamos lá, vou falar bem rápido aqui. O modelo seria o quê? Um grupo de pessoas que eu vou dirigir esse grupo, tá, como se fosse um líder de um grupo, um líder de um grupo de pessoas. E numa convivência junto com essas pessoas, eu vou elaborar determinadas situações, tá, que vão ser modelo para o mundo inteiro. Para ser modelo para o mundo inteiro. Então, só que eu tenho que ter um amparo para ter direitos autorais, acima de tudo, direitos autorais, tudo que eu falar, tudo que eu fizer vai ser atribuído a mim, eu mais ninguém. Pronto. Primeira situação. Mas juntamente com isso daí, eu tenho uma estrutura, tá? Para eu ter um trabalho e poder trabalhar de segunda a sexta. Consegue trabalhar de segunda a sexta, então, nos finais de semana, tá? E nas minhas horas vagas, quando eu terminar o meu trabalho do dia a dia, eu então poder lidar com este grupo e então fazer isso daí. Ou seja, se alguém me financiasse, tá? Me desse a mamata de viver somente fazendo isso, eu também não aceitaria, porque isso aí vai descompor completamente o projeto. Consegue entender? E por quê? Eu expliquei no tal do outro vídeo, tá?
mas aqui eu não vou falar. Mas significa o seguinte: se eu ganho dinheiro para poder ficar fazendo discursos para essas pessoas, já matou todo o projeto, tá? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser patrocinado, ter o meu trabalho, e essas pessoas vão ter o seu trabalho, a sua vida normalmente. Então, nas horas vagas e nos finais de semana eu vou estar lidando com essas pessoas para apresentar essas coisas que eu tenho para fazer. Então esse é um projeto, tá, para ser modelo internacional, tá? Modelo internacional. E também não é ainda o projeto da igreja, tá? O projeto da igreja é uma outra coisa semelhante a isso, tá? Mas é uma outra coisa, tá? OK? Esse é um projeto de diplomacia internacional para mudar o sistema, tá? Do mundo. Eu tenho para mim que está na série de vídeos Projeto Nova Alta Sociedade. Eu fiz vários vídeos. O primeiro é muito legal, tá? O primeiro vídeo da série, Projeto Nova Alta Sociedade. Você me pede um vídeo que eu te mando, tá? Depois eu fiz uma série de 3 vídeos número 2 e fiz uma série de 3 vídeos número 3. A série número 3 acredito que foi nessa série aí que eu falei, tá? Ok? Outra coisa que eu quero falar para você. Tem um determinado arquivo que estão jogando dentro do meu aparelho. Acho que estão jogando isso daí, que é um arquivo chamado Desktop INI. Desktop INI. Em todas as pastas dos meus vídeos tem esse tipo de arquivo que ele fica oculto. Ele só aparece quando você manda para o driver. Se você sabe que isso é um spyware para poder ter acesso dentro da sua pasta. Você anota quem, você sabe quem está fazendo, você anota o nome desse indivíduo e guarda. Eu tenho patrocínio dos meus projetos, cada um desses spywares que caiu vai ser um pedaço desse filho da puta cortado por ele estar roubando coisa dentro do meu computador. Ok? Preste atenção. Preste atenção. Uma das coisas que eu já falei várias vezes é o seguinte: se você pegar um país bem sucedido, tá? Como por exemplo a China, a Rússia, até mesmo os Estados Unidos, tá? E outros países, né, de primeiro mundo, você pegar esses países mas falando, por exemplo, eu acredito que a França não é um país bem sucedido, tá? Acredito que a França não é, tá? Acredito que a Inglaterra 50% é, tá? Por quê? E os Estados Unidos, somente as pessoas que são ricas são bem-sucedidas. Por quê? Porque isso daí são países que vivem de espólio, entendeu? Eu acredito que eles são uma farsa. Por isso que eu tenho citado a China, tá? E também por que eu tenho citado o Japão? Porque os japoneses, tá? Eles são pessoas, tá? Capacitadas para o trabalho. Eles, na verdade, são ensinados pelos americanos a viver de espólio, tá? Mas os japoneses são muito excelentes com a questão do trabalho, tá? Eu até acho assim, né, como todo mundo sabe, tá, que eles pegam pesado nisso daí, tá? Eles se dedicam muito intensamente ao trabalho, mas isso daí da cultura deles, tá? Da parte da cultura deles. O que veio dos americanos foi justamente o contrário, ensinar eles, tá, a viverem de espólio, tá? Então, eu considero que os japoneses, eles são pessoas bem-sucedidas. E um dos meus... Só que o lance é o seguinte: se você pega um modelo de governo que funcionou bem na China e no Japão, por exemplo, não falando do modelo de governo, mas das pessoas, tá? Analisando toda a situação, outra coisa, também não estou falando do comunismo também não. Mas se você pega um país bem-sucedido com pessoas que são chineses e japoneses, tá? E você traz aqui para o Brasil, isso não vai funcionar. Por quê? Porque as pessoas daqui, os japoneses, eles são pessoas muito inteligentes, entendeu? Os japoneses são muito inteligentes, entendeu? Por exemplo, os americanos, né? Falando em alguma parte dos americanos, eles são de boa educação, pessoas de boa educação. E também pessoas, por exemplo, na Rússia, né? São pessoas que têm assim, são pessoas que andam sob muitas regras, acostumaram a se andar sob muitas regras. Então trazer esses costumes assim imediatamente para um país, tá? Por exemplo, falando como exemplo o Brasil, tá? Eu não tenho nenhuma ambição com o Brasil não, tá? Vou até explicar isso aqui. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar, principalmente se alguém acha que um modelo de governo do comunismo que funciona na China venha funcionar aqui, mas não vai funcionar mesmo, tá? Mas de jeito nenhum, principalmente por causa dos vizinhos do crime organizado, mas não vai mesmo, tá? Ok?
Isso daí é justamente a peste deste país aqui, tá? Que é esses cus que encostam no seu olho, os boca de lambicus, os cagalhões de seitas, posts de denúncias.blogspot.com, mas de jeito nenhum, tá? Você trazer um sistema de governo como o comunismo, tá? Que é pesado nas costas dos chineses, que são super excelentes, tá? E dos japoneses, trazer aqui para o Brasil é você arruinar mesmo esse país aqui por causa desses cagalhões, tá? Ok? Vai pesar mais ainda em cima de você. Você vai carregar o peso que os chineses carregam, tá? Ainda vai carregar o peso desses vagabundos ainda nas suas costas, tá? O que na verdade eu tenho como projeto é fazer uma sociedade ser bastante evoluída, tá? Como os chineses, tá? Sem comunismo. Mas também isso é uma utopia. Por quê? Aqui no Brasil, com certeza. Por quê? Porque para fazer alguma coisa semelhante a isso daí, tem que tirar essas merdas daqui. Consegue entender? Primeiro tem que vir um ditador fazer a limpeza nisso daqui, tirar todos esses vagabundos, tá? Para aí então você ter uma nova sociedade de pessoas, tá? Consegue entender? A outra razão para que seja uma utopia é o governo americano, tá? A CIA, tá? Consegue a CIA, o governo americano, os sistemas de governo da pirâmide, tá? O olho do cu de Horus, a cruz do cu de Malta, isso daí também é outra peste também. Isso daí é o que conspira junto com essas merdas aí, tá? Para que um país como esse aqui não evolua nunca, tá? Também isso é utopia. Então, em outras palavras, eu estou querendo promover um modelo, tá, para um país, tá, que esteja interessado nisso, como eu já falei, tá, e dentre outros vídeos. Um país que esteja interessado, tá, em receber essas propostas, tá. Por exemplo, deixa eu colocar aqui, eu gostaria, sim, é porque, por exemplo, eu gostaria, eu gostaria, por exemplo, vou sugerir aqui, por exemplo, eu gostaria que fosse, por exemplo, que a China estivesse interessado a ouvir as ideias que eu tenho, para que eles pudessem aperfeiçoar o sistema deles, para reduzir as ideias do comunismo, e até mesmo eles se declararem não comunistas, consegue entender? Por exemplo, eu não teria o plano de modificar a bandeira da China por uma questão de estética assim, né? Por quê? Por eu achar assim uma bandeira bonitinha assim, tá? Mas você sabe que a bandeira da China ela está desenhada sobre o modelo o símbolo do comunismo, tá? Então, se automaticamente fosse do interesse deles modificar a bandeira, né? Até mesmo a cor, né? Modificar as cores e os símbolos da bandeira. Cada segundo que esse animal está encostando a boca no meu cu, seja um tiro no cu dele. Se automaticamente esse país estivesse interessado em mudar a bandeira, tá? Pela ideia de eles reduzirem o comunismo e então pularem fora disso daí para um outro sistema, ou seja, no caso o sistema que eu propus, seria interessante justamente por causa desse fato, tá? De que a bandeira da China ela é um símbolo do comunismo, e o comunismo representa essas doutrinas que foram criadas por determinados grupos. Nesse caso aí eu aconselharia eles mudarem sim, tá? O símbolo da China. Por exemplo, imagine que eles pegam o símbolo da China, que é essas estrelas, tá? Ó, a estrela também tem um simbolismo também, tá? Ok? Esse simbolismo da estrela também, eu modificaria isso daí por uma outra coisa, tá? Então pronto. Então uma das ideias seria isso, um país de grande porte assim como a China está interessado por um sistema que coloque eles assim numa ideia de eles estarem um passo fora do comunismo, tá? Ok? Um não tributo a todo tipo de ideias comunistas, tá? Mas alguma coisa que caminhe, vou colocar aqui na boa mesmo, tá? A favor da Bíblia, vamos dizer assim, tá? Ok? Consegue entender? Que não dê glória ao diabo, ó, que não dê glória ao diabo, dentre outras coisas que eu não vou falar aqui. E que isso melhore, tá? Ok? Para não glorificar nada que pratica magia negra nos outros. Inclusive, tá? Até fazer um grande programa, tá, de televisão chinês, tá? De grandes anedotas mesmo contra tudo que pratica magia negra, para ser um sucesso internacional, tá? Ok? Toda pessoa que é incomodada por magia negra nos outros países, tá? Vão dar as maiores gargalhadas e audiência esse programa aí, tá? Os anticomunistas vão ficar com o cu inchado mesmo com isso daí, tá? Então, um dos meus projetos. A outra ideia é o seguinte, um país pequeno, tá?
significa que eu vou ter o amparo de um grupo grande, tá? Cada segundo que esse animal encosta a boca no meu cu, seja um tiro no cu desse vagabundo. Até porque eu falei também que eu tenho um projeto, projeto do meu império. Eu tenho o projeto de uma bandeira que eu falei, tá? Nesse caso aí é outra coisa, tá? Não tô querendo colonizar a China, tá? Por quê? Porque é outra coisa, tá? É um país já estabelecido. Nesse caso aí eu vou estabelecer nesse ponto que eu vou falar aqui agora, pronto. Nesse caso aqui, um grupo vai me conceder, tá, que eu venha colonizar um país, por exemplo, um grupo muito importante, tá, como por exemplo um país de alta sociedade, que tenha achado muito interessante isso daí, apresentar esse modelo num determinado país, mas que esteja bastante interessado no que eu venha apresentar e o que eu venha fazer. Neste país eu vou edificar o meu trabalho, tá? Vou edificar a minha empresa e esse trabalho vai progredir ali. Juntamente com isso, o trabalho diplomático e modificar e aprimorar, tá? E melhorar o sistema desse país aí, para esse país ser um modelo internacional. Era uma coisa que eu ia falar no outro vídeo, então vou falar aqui, ó. Eu ia falar no outro vídeo, até esqueci, tá? Que é o seguinte. Por exemplo, os Estados Unidos é a capital, tá, do governo europeu. Estou dando um exemplo, tá? Aí, um dos meus ensinamentos mais antigos, tá, é o seguinte, tá? Okay? Você vai descobrir quem é esse indivíduo que está agora praticando magia negra no meu cu, tá? Quando eu mencionei aqui a respeito de mudar a bandeira da China, tá? Ok? Tá? Esse indivíduo que está praticando magia negra no meu cu. Quando eu comecei a falar sobre a questão da bandeira da China, tá? Eu quero cortar as duas pernas dele, tá? E enfiar um aguilhão no cu dele e puxar milhares de vezes, tá? Ele só vai sair dali depois de 3 anos, que é o tempo que pratica magia negra em cima de mim, tá? Só depois de 3 anos que ele vai sair. Preste atenção. Então, a questão de... Eu falei aqui a respeito de uma colônia, um país que vai ser uma colônia. Uma outra observação também que eu fiz é o seguinte, há um tempo atrás eu falei que a China poderia mudar a cor da bandeira e inverter o contrário, né? Por exemplo, a bandeira seria toda dourada e as estrelas seriam vermelhas, mas ainda não é uma sugestão que eu dou não, tá? Ok? Eu teria alguma sugestão para fazer para modificar a bandeira, mas a modificação da bandeira da China só iria ser interessante mudar uma bandeira de um país se o sistema que está funcionando naquele país ali, no caso, viesse a mudar. Consegue entender? Aí sim seria interessante eles modificarem a bandeira como um simbolismo de que alguma coisa mudou. E de que automaticamente o ideal do comunismo, com aquele símbolo, com as suas ideias decadentes associadas, com uma suposta situação que vai auxiliar a sociedade, tá? Mas que no caso para os chineses foi assim, para alguma parte, né, dos chineses foi proveitoso, tá? Eles vão se colocar fora disso daí e vai prevalecer uma ideia do chinês, independente do comunismo, consegue entender? Por exemplo, os chineses, tá, independente do comunismo, consegue entender? Então acho isso uma coisa interessante, tá? A ideia de que os chineses progrediram, são bem-sucedidos, tá, independente do comunismo, consegue entender? Então acho isso uma coisa interessante, tá? Por exemplo, provavelmente eles cultuam aquele homem, o Mao Zedong, né? O Mao Zedong foi o cara que levou o comunismo para eles, mas a ideia de que eles têm algum tipo de, como é que eu vou dizer, de reconhecimento a esse cara por alguma coisa que ele fez, independente do comunismo, consegue entender? Até mesmo com o direito de criticá-lo por alguma coisa ruim que ele fez, tá? Ok? Então eu acho isso interessante, na minha opinião, tá? Isso, como eu falei também a respeito da Zanzi, os filmes dela, né? Os filmes dela que estão bastante associados com a questão de adultério de mulher, tá? Significa que o que eu tenho a propor para a atriz, tá? Considerando esses filmes que ela fez assim, uma pegada assim de adultério de mulher, de triângulo amoroso, tá? Um ponto de vista completamente o contrário disso daí, tá? Ok? Significa que eu vou, então, no caso, ser o diretor da atriz justamente para ela trabalhar não a favor disso daí, tá? E falando de adultério mesmo de mulher, contra isso daí, tá? Isso, eu estava falando sobre a questão da capital. Aí um dos ensinamentos meus antigos é o seguinte: quando
eu estava até falando esses dias uma outra coisa a respeito disso, que é o seguinte. Havia uma profecia, tá, de Moisés, que ele falou assim: quando vocês se estabelecerem na terra, Deus vai escolher uma das cidades de vocês para que essa cidade venha a ser chamada pelo nome de Deus. Mais ou menos isso. Uma profecia. Deus fez uma profecia desde Moisés, tá, de que Deus iria eleger uma cidade para que fosse colocado o nome dele, o nome de Deus. E aí passou Moisés, depois veio Josué, depois veio Ruth, depois veio o rei Saul e aí veio Davi. Quando entrou o rei Davi, Deus chegou e falou assim: olha, caiu o rei Saul. E aí o rei Davi perguntou: eu devo subir para Judá? Porque ele já estava para o território de Israel, ele já estava reinando sobre Judá, ele ia reinar sobre o outro território também. Devo eu subir? Para que cidade subo eu? Para Hebrom. Para Hebrom. Então ele foi, né? Ele foi para Hebrom. Não, foi quando caiu o rei Saul, ele entrou em Judá. Foi nesse momento aí, ele pediu conselho: para que cidade eu vou? Para Hebrom. Pronto. Quando um dos líderes lá cedeu o lugar para ele reinar sobre todo Israel, ele foi mandar subir a arca de Deus. Aí ele foi, e como ele estava morando eu tenho para mim que Hebrom era como se fosse próximo a Jerusalém, ele foi e mandou a arca para lá. E depois desse dia aí virou a capital. Então essa profecia se cumpriu no dia do rei Davi. E o que aconteceu? Jerusalém virou a capital de Israel. Virou a capital de Israel e é até hoje, inclusive, né? Mas o contexto da Bíblia ali é outra situação, né? E aí o que acontece? Significa o seguinte: o meu objetivo de edificar um país, tá? Um grupo, tá? Que seja um modelo internacional, tá? Como se fosse uma capital do mundo, tá? Mas não necessariamente para tomar decisões, mas com uma capital assim, um país ou um local, tá? Com bastante interesse, tá? De diplomacia, consegue entender? Significa que todas as ideias que eu vier a produzir e tudo que eu fizer prosperar dentro deste grupo aí, vai ser modelo internacional, para ser como se fosse uma capital mesmo, conselheira do mundo inteiro, tá? Então esse é um dos meus propósitos. Então eu apresentei alguns modelos aqui, ó. Um modelo China, um modelo colonizar um país e a proposição da minha própria colonizar um país não, influenciar bem um país, tá? E jogar uma cultura dentro dele e construir o meu próprio grupo, tá? Então são 3 propósitos diferentes, tá? Consegue entender? Então eu coloquei o modelo China, modelo um país, tá? Um país interessado nos meus projetos, e o modelo eu edificar aquilo que é meu, ok? E também o pequeno modelo que eu falei, o modelo de um grupo, tá? Mas como eu falei para você, nada vai ser anônimo, tá? Eu não vou ficar vivendo vida anônima para ficar produzindo, fingindo que eu não existo e que aquilo que é meu não é meu, muito pelo contrário, tá? Outra coisa também que eu quero falar, 2 coisas para encerrar, pronto. Uma delas é que eu nunca vou viver uma vida politicamente correta. Tá? Não espere, tá, que eu não peça que o indivíduo que praticou magia negra no meu cu ele não seja cortado em 1 milhão de pedaços. Muito pelo contrário. Eu quero que as pessoas saibam que esse indivíduo praticou magia negra no meu cu aqui agora, e as pessoas falam assim: praticou magia, foi cortado em 1 milhão de pedaços, exatamente como ele falou. E as pessoas levem isso numa boa, ok? Porque depois que praticou magia negra no cu de alguém, vai ser cortado em 1 milhão de pedaços, ok? Pronto, acabei falando as 2 coisas ao mesmo tempo, ok? Significa que eu nunca vou viver uma vida de hipocrisia politicamente correta. Tá? E 2, um indivíduo que praticou magia negra no meu cu, eu quero esse indivíduo todo estraçalhado. Eu nunca vou agradar nada disso daí. Não espere nunca ser agradado. É como se fosse assim, presta atenção para eu explicar assim, como se fosse a escavadeira aqui, de frente. E o cagalhão está praticando magia negra na minha frente, como que dizendo assim: não vou passar. Aí. Ele está dizendo que eu não vou passar. Já passei, ok? É isso daí, tá? Não tem nada que algum dia praticou qualquer tipo de magia negra em cima de mim que a minha escavadeira não esteja extremamente interessada em passar por cima disso daí, ok? Não deveria nem estar no meu caminho, ok? Então é isso daí, tá? É isso que eu tenho a falar, tá? A respeito do meu projeto. Eu expliquei aqui a situação que, ó,
Por que isso não pode ser feito aqui no Brasil? Por duas razões, tá? Duas razões. Por que isso não pode ser feito no continente americano? Expliquei também, né? E expliquei que dá para fazer também num país como a China. E expliquei que dá para fazer nos outros modelos que eu coloquei aqui, ok? Tá? Outra coisa, só dá para fazer num país como, por exemplo, a China, se não tiver todas essas coisas que eu falei aqui, ok? É isso que eu quero dizer, tá? Ok? Por que eu sugeri a China? Sim, por quê? Por quê? Porque eu já expliquei em outros vídeos. Vou colocar então com algumas palavras para mim não revelar tudo. Ó. Pelo fato de haver uma linha que caminha entre uma grande liberdade nesse país aí, tá? E haver um costume, assim, no caso, pessoas chineses, tá? Chineses e japoneses são uma terra fértil, tá? Eu considero que japoneses e chineses, tá, são uma terra fértil para trabalhar. E também considero que a ideia de liberdade que funciona neles é bastante interessante, tá? É interessante a ser adaptado, tá? Então eu considero uma linha entre a liberdade e alguma coisa próximo da justiça, tá? Por isso que eu vejo esses dois países, tá, como uma terra fértil. Mas é o que eu falei, tá? Por exemplo, imagine que um cagalhão encosta o cu no meu olho e ele fala assim, ó: cara, que interessante, cara. Liberdade, justiça, alguma coisa próximo da justiça, entendi. Já sei, vou fazer alguma coisa. Aí alguém chega e fala assim: cara, mas você é um verdadeiro de um cocô, rapaz. Você é um cagalhão, vai fazer o que em liberdade? Você é um manjador de piroca? Um manjador de piroca, um ladrão, você vai fazer o que de bom em alguma coisa dos outros? Um indivíduo que encosta o cu. Eu não sou ladrão, não. Você é um ladrão, filha da puta. Tu tem que tomar um tiro por dentro do seu olho, rapaz. Ok? Então é isso daí. Cara, eu achei interessante isso que ele falou, cara. Provavelmente se eu e outras pessoas fizermos isso daí, ok? Eu já falei, para eu fazer tem que matar isso daí, tá? Ok?